Boa tarde, meu nome é Thalia e eu sou uma aluna do segundo ano do Integral. Esse podcast foi um trabalho requisitado pelo professor de Química, o professor Leandro, e eu tenho como principal tema o aquecimento global. Mas começando, primeiro de tudo, o que é o aquecimento global? Ele corresponde ao aumento da temperatura média terrestre, causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera, sendo que no século XX foi considerado o período mais quente desde a última glaciação. Houve um aumento médio de 0,7 graus Celsius nos últimos 100 anos. Alguns estudos recentes indicam que são de 90% as chances do aumento das temperaturas médias no século XXI, para os valores de 2 a 4,9 graus Celsius. Um aumento de 2 graus Celsius já resultaria em graves e irreversíveis problemas ambientais. Por conta desse fator, o aquecimento global é considerado um problema ambiental urgente e com graves consequências para a humanidade. Mesmo com todas as pesquisas sobre o assunto, todas as provas, ainda há cientistas que acham que o aquecimento global é uma farsa. O argumento deles é que a Terra passa por períodos de esfriamento e aquecimento, o que seria um processo natural. No entanto, não há nenhuma prova concreta de que é realmente assim que funciona. Mas e aí, tem diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global? Tem sim, eles não são a mesma coisa. O efeito estufa, apesar de estar relacionado com o aquecimento global, é um processo que garante que a Terra mantenha a temperatura adequada para a vida. Sem ele, o planeta seria muito frio, a ponto de muitas formas de vida não existirem. Ou seja, o efeito estufa ele é um fenômeno natural e o aquecimento global é um problema ambiental, eles não são a mesma coisa. E também é muito importante dizer que o aumento da emissão de gases do efeito estufa é resultado das ações humanas. Os gases de efeito estufa são o monóxido de carbono, o CO, o dióxido de carbono, o CO2, o óxido de nitrogênio, NX,OX, o dióxido de enxofre, SO2 e o metano, o CH4. Mas então, quais são as causas do aquecimento global? A principal causa é a emissão de gases do efeito estufa. Existem várias atividades que emitem esses gases, mas as principais delas são o uso de combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas e as atividades industriais. Mas quais são as consequências do aquecimento global? O aquecimento global ele provoca várias alterações no planeta. As principais são a mudança na composição da fauna e da flora de todo o planeta, o derretimento das geleiras, que ocasionalmente causará o aumento do nível do mar, fazendo assim cidades litorâneas submergirem e as pessoas tendo que migrarem das cidades litorâneas para o interior do país. A extinção de várias espécies, as secas também poderão ser mais frequentes, bem mais frequentes do que já estão. As mudanças climáticas também podem afetar na produção de alimentos, claro, né? Entre outras causas. Mas aí, como é que está a situação do Brasil em relação ao aquecimento global? O Brasil é um dos países mais poluidores do mundo, por conta da emissão de gases do efeito estufa que é originária das queimadas e derrubadas de floresta, em especial na Amazônia e no Cerrado. No entanto, o Brasil figura como um dos líderes mundiais nas discussões para diminuir os efeitos do aquecimento global. O maior potencial do país para a redução da emissão de gases do efeito estufa é a redução do desmatamento. Mas ainda existem soluções para esse problema? Sim, existe. Soluções fáceis, práticas, que a gente pode praticar no dia a dia para ajudar na redução do aquecimento global e ajudar o meio ambiente. Dentre elas está a redução do consumo de carne bovina, pois a agropecuária é uma das maiores fontes de emissão de gases do efeito estufa no Brasil. Evitar o uso de canudos e copos descartáveis, pois esses utensílios são usados por poucos minutos e sua produção emite gases efeito estufa. E também é produzido a partir de matéria-prima fóssil.
Fazer pequenos trechos a pé, tipo assim, eu vou ali na padaria ou eu vou no mercado, fazer esses pequenos trechos a pé e evitar ao máximo usar o carro, pois os veículos na queima dos combustíveis emitem os gases de efeito estufa. Não desperdiçar alimentos, porque o processo de decomposição dos alimentos também libera os gases de efeito estufa, por isso evita o desperdício. Desligar a luz ao deixar o ambiente, ou seja, quando eu vou do banheiro para o quarto ou do quarto para a sala, eu desligo a luz do banheiro, desligo a luz do quarto, vou para a sala, não deixa a luz ligada. E também economizar energia elétrica, principalmente no período mais seco, que é o inverno. Então é isso, muito obrigada pela sua atenção, por ter ouvido até aqui. Espero que todas as suas dúvidas tenham sido tiradas e tenham um bom dia. Meu nome é Thalia.